sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, sou professora de Geografia do Colégio Razão. Turminha, nas aulas anteriores nós estávamos vendo conteúdo sobre litosfera. E agora, para finalizar esse conteúdo aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre o quê? Sobre a classificação das rochas. As rochas são classificadas em 3 tipos. Eu vou ter as rochas ígneas, também conhecidas ou chamadas de magmáticas. Eu vou ter as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, elas são rochas o quê? Formadas a partir do magma, certo? Dos vulcões, ou seja, meninos, no momento em que os vulcões, eles entram em erupção, aquela lava, no momento que ela chega na superfície terrestre, da crosta terrestre, o que acontece? No momento que ela chega nessa superfície aí nossa, ela vai sofrer um processo de resfriamento, se solidificando. Então, ela acaba formando um tipo de rochas, as rochas extrusivas. Um exemplo delas eu vou ter o basalto, certo? E eu vou ter também as rochas intrusivas. As intrusivas são o quê? É o produto, ou seja, o magma, ele vai sofrer um resfriamento lentamente no interior do planeta, certo? E aí, com isso, eu vou ter uma formação de rochas o quê? De rochas como, por exemplo, o granito, certo? São rochas que vão ser formadas no interior aí da nossa crosta terrestre. Eu vou ter também as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas já são formadas a partir do quê? Elas são formadas a partir de rochas já pré-existentes, certo? Ou seja, de rochas que já existiam. Um exemplo aí que eu vou ter, o calcário, que é uma rocha pré-existente, que no momento em que ele sofre um processo aí chamado de metamorfismo, o que acontece? Ele vai dar a origem ao mármore. Então, ou seja, ele vai transformar do que ele era a outro tipo de rocha. Por que ele vai se transformar em outro tipo de rocha? Porque ele sofreu o processo de que, devido às elevadas temperaturas da crosta terrestre e devido às elevadas pressões da crosta terrestre. Esse processo aí da temperatura elevada e da alta pressão que essa rocha vai sofrer, vai fazer com que ela se transforme em outros tipos de rocha, que é o caso do calcário com o mármore. Tudo bem, meninos? E nós vamos ter também as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas formadas a partir de quê? Do acúmulo de sedimentos. Que tipos de sedimentos? Sedimentos de outros tipos de rochas, como por exemplo das ígneas ou até mesmo metamórficas. Eu vou ter também os sedimentos aí de solos, tudo bem? E também eu vou ter restos aí também, por exemplo, restos de materiais orgânicos aí encontrados aí no nosso solo. Todo esse material aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser acumulado, ele vai ser sedimentado. E no momento que ele vai ser sedimentado e compactado, devido ao quê? A temperatura e a pressão que aquela rocha está sofrendo, ela vai ter a sua formação, tudo bem? Então, as rochas sedimentares, elas já vêm mesmo com o nome delas, já vem explicando exatamente o que ela é. São rochas formadas a partir de sedimentos, ou seja, a partir de acúmulos de sedimentos de outros materiais, de outros tipos de rochas, de outros tipos de solo e de outros tipos de materiais orgânicos aí, tudo bem? E um resuminho aí, rochas ígneas são o quê? São formadas a partir do magma, tudo bem? E as rochas metamórficas são rochas que sofreram o quê? Um processo aí de metamorfismo, ou seja, como a temperatura foi se elevando, a pressão foi se elevando e aí pegou aquela rocha que já existia e se transformou em outro tipo de rocha. Tudo bem, turminha? Esse foi o nosso conteúdo aí dos 3 tipos de rochas existentes aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos, até a nossa próxima aula.